Já que não tem a macarronada, vai ter pelo menos o louvor. Quando o velho começou a cantar, a campainha começa. Pem, pem, pem. Sabe quando a pessoa está com pressa, quer ser atendida? Pem, 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 pem. Eu fui correndo para a porta. Quando eu abri a porta, tinha um homem grande. Para criança, todo homem é grande, mas aquele é altão mesmo. Ele tinha um pacote na mão. E desses pacotes da mão dele, saiu um cheiro que veio na altura do meu nariz e entrou pelas profundezas da minha alma. Hoje, trouxemos o forte testemunho do pastor Elias Rodrigues, tirado de uma pregação, onde ele fala sobre tudo estar no controle de Deus. Que o Espírito Santo possa falar com você neste vídeo e vivificar sua fé em Cristo. Que Deus abençoe. Eu me lembro como se fosse hoje, naquela madrugada, o pai batendo na porta do meu quartinho, porque o pastor que me adotou tem 6 filhos, 4 rapazes e 2 moças. Quando eu entrei na família, já eram todos casados. Eu fiquei sozinho com os velhos. Eu me lembro daquela madrugada, o pai batendo na porta do meu quartinho e falando: vem para a cozinha, quero conversar com você e a mãe na mesa da cozinha. 4, 5 da manhã. E eu acordei meio assustadinho. Era um sítio que a gente morava. E o pai disse: vem aqui, eu quero falar com vocês dois, porque Deus me visitou. Uau! E fui para a mesa e o pai disse assim: Deus falou comigo que a gente está indo para o meio do Brasil. Eu vi um dedo no mapa. Da ponta desse dedo saiu uma água. E de clarinha ela foi ficando verde, verde, formou um rio. Eu falei: pai, estudei na geografia, Centro-Oeste, Goiás, tem uma cidade que chama Rio Verde. Ele falou: deve ser para lá que Deus está nos mandando. Eu fui criado por este homem. Amanheceu o dia, o pai ligou para o líder da denominação dele. E disse: pastor, eu tive um sonho assim, assim, assim esta noite. E o pastor respondeu: eu e minha esposa estamos orando há cerca de 3 meses em secreto, para que Deus nos levante um missionário para esta cidade. E meu pai disse: não precisa orar mais, eu vou. Eu fui criado por este homem. Quando o pai chega em casa com a resposta, ele disse para mim e para a mãe: vamos para Goiás? E minha mãe olhou para o meu pai e disse: eu só vou com uma condição. Eu só vou se você vender o sítio, a casa e o Fusca. E o pai falou: mas por que vender? E ela disse: porque lá no campo missionário, a hora que a luta apertar, você vai querer voltar para trás. Não vai ter Fusca para te trazer, não vai ter casa para você morar. Eu só vou se for para ir de vez. Minha mãe. E a gente foi. E meu pai iniciou uma igreja, pastor André, que era mais ou menos do tamanho aqui desse tapete aqui. Aquela coisa pequenininha. O púlpito da igreja do meu pai foi uma mesa que a gente ganhou de um bar. Estava escrito assim: Brahma Chopp. A ornamentação era 2 latas de óleo lisa. Você é do tempo que era em lata? Que agora é PET, mas era lata. Então minha mãe usou, aí ela abriu, encheu de areia, colocou uma florzinha, encheu a outra de areia, colocou uma florzinha. E jogou um pano assim, uma toalha qualquer em cima daquela mesa Brahma Chopp. O som da igrejinha do meu pai era tão ruim que ele falava glória a Deus, saía aleluia. Não entrava ninguém naquela igreja. Nós ficamos 1 ano e meio sem ganhar nenhuma alma. Você é inteligente, você já pegou. 1 ano e meio sem ninguém numa igreja, então não tem oferta, não tem dízimo, não tem voto, não tem nada. Como é que se mantém? Foi o dinheiro do sítio, foi o dinheiro da casinha, foi o dinheiro do Fusca. Um dia, naquela minha revoltinha de adolescente, eu falei: pai, nem o diabo entra nessa igreja. Ele falou: que isso, rapaz? Eu falei: está escrito lá que o diabo vem para roubar. Ele vai roubar o quê aqui, pai? Não tem nada nessa igreja. Não entrava ninguém. E o pai abriu a igreja perto de uns bares, uns botecos. Aí passavam os bêbados na rua, eu empurrava
olhava para dentro assim, porque bêbado faz um movimento, aí o pessoal pensa que está acontecendo alguma coisa, vai ver o que é. Eu sempre tive uma estratégia evangelística. E aquele velho teimoso, meu pai, escuta essa palavra com muito carinho, pastor André. Deus só usa líderes teimosos. Aquele que fala, Deus mandou para fazer assim, é assim que a gente vai fazer. Deus mandou, é assim que a gente vai fazer. É assim. E aquele velho teimoso do meu pai fazia o culto. Tinha minha mãe assentada assistindo, ele coordenando e eu na porta, recebendo ninguém. E o pai cantava os louvores, como se tivesse 1000 pessoas dentro daquela igrejinha. E meu pai pregava a palavra completa. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ilustração, história. Fazia apelo. Teve uma vez que a minha mãe foi ao altar, estava meio brigada com ele, foi para se consertar com Deus. Um dia, depois da escola dominical, sabe aquela escolinha dominical do domingo? Ele fazia. É sério, ele fazia escola bíblica. E ele dividia a classe. Ele ensinava um pouquinho para minha mãe, um pouquinho para mim. Um dia, depois da escola bíblica, sabe aquelas portas assim que quando você fecha ela sobe enrolando? Aliás, quando você abre ela sobe enrolando, quando você fecha ela desce desenrolando assim. Dá até um corinho de fogo, né, irmão? Sobe e desce desenrolando, vai subindo, vai descendo. Meu pai estava trancando o cadeado assim da porta da igrejinha. Aí a mãe colocou a mão no ombro dele e falou: hoje não tem nada lá em casa. Hoje não tem comida não. Lembro como se fosse hoje dela dizendo assim: não tem um carocinho de arroz lá em casa. E eu achava que a gente tinha ido sem tomar café da manhã porque a gente estava jejuando. O pai levantou, deu alguns passos para frente, para a gente não vê-lo chorar. Mas eu já era inteligentinho. Eu olhei e vi os ombros dele fazendo assim. Eu sabia que ele estava chorando, só não queria chorar perto da gente. A minha mãe olhou para mim e fala, ela olha para mim e fala: agora eu que queria voltar. Acho que Deus não mandou a gente aqui não, foi empolgação do teu pai. E ela olha para mim, a minha mãe adotiva nunca leu nem escreveu. E ela olha para mim, um garotinho de, sei lá, 11 aninhos. Ela olha para mim e olha o que ela diz: eu fico preocupada nessa história, filho, é com a reputação de Deus. Eu falo: como assim, mãe? E ela diz: a reputação de Deus, a imagem dele, como é que fica? Porque ele que mandou nós. E outra, quando a gente pegou você para criar, Deus falou que você vai ser um pregador da palavra. Como que você vai querer trabalhar para um Deus que não dá conta nem de sustentar seus pais? Uau. Chegamos em casa, a mãe foi para o quarto chorar e eu fiquei na sala sem entender muita coisa, e o pai foi para a cozinha. E de lá da sala eu escutava uns barulhos de garfo, faca, prato. Eu pensava: ué, tem ou não tem? E de repente meu pai grita lá da cozinha: bora agradecer! E eu falei: agradecer o quê, Senhor? Todos os domingos, na casa dos meus pais, eles faziam macarronada. Até hoje é assim porque minhas irmãs aprenderam. Faz o frango separado, faz a macarronada separada, reserva um queijo ralado. Depois pega o frango, joga no macarrão, mistura com a própria mão, limpinha, e joga o queijo assim por cima. O irmão ali falou: aleluia. Todo domingo, até hoje. Domingo, uma macarronadinha. Aí o pai canta um louvor, pedacinho de um louvor, e come a macarronada. E lá da cozinha eu escuto ele gritar: vem agradecer! Cheguei na cozinha, 3 pratos, da mãe, o dele, o meu, branco, prato branco.
dá mais sensação de vazio ainda. Não tem nenhum desenho assim, não tinha nada. E ele falou: vamos dar as mãos e agradecer. Oh, como é bom saber que tem um Deus no trono. Como é bom saber que tem um Deus no controle. Segurando nas nossas mãos, o pai levantou a cabeça e disse: Senhor meu Deus, aqui fala o Plínio, teu servo, que o Senhor chamou para trabalhar para si, e prometeu cuidar de mim e da minha casa. O Senhor sabe, Senhor, que todos os domingos aqui em casa tem macarrão com frango. Todos os domingos aqui em casa tem macarronada com frango. E o Senhor sabe que a gente canta um louvor e depois come a macarronada. Eu estou orando hoje só para avisar que hoje não tem macarronada, então só vai ter o louvor. Já que não tem a macarronada, vai ter pelo menos o louvor. Quando o velho começou a cantar, a campainha começa. Pem, pem, pem. Sabe quando a pessoa está com pressa, quer ser atendida? Pem, 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 pem. Eu fui correndo para a porta. Quando eu abri a porta, tinha um homem grande. Para criança, todo homem é grande, mas aquele é altão mesmo. Ele tinha um pacote na mão. E desses pacotes da mão dele, saiu um cheiro que veio na altura do meu nariz e entrou pelas profundezas da minha alma. E ele perguntou: é aqui que mora o pastor daquela igrejinha amarela ali da esquina? E eu falei: é sim. Meu pai já veio saindo, a mãe também. Pois não, moço. E ele falou: olha, pastor, eu não sou evangélico não tenho religião, nem acredito muito nessas coisas senão. Mas eu estava ali no mercado e eu senti uma coisa. Você sabe que coisa é essa? Eu senti uma coisa falando comigo: compra e leva para o pastor daquela igrejinha amarela lá da tua rua. Aí ele olhou para mim, um garotinho, e diz: menino, eu não sou evangélico não sei muito dessas coisas, mas eu fui comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão, eu trouxe aí comigo, mas a hora que eu estava pegando isso, essa coisa falou comigo assim: leve algo pronto, porque eles já estão assentados à mesa esperando. Vocês já almoçaram hoje? E eu falei. Ele pega aqueles pacotes, coloca na mão da minha mãe e diz assim: a senhora desculpa, o supermercado que eu estava não tinha muitas opções. A única coisa pronta que eu encontrei foi macarronada com frango. Vocês gostam? Fique de pé no seu lugar nesse instante. Eu vou te dar a oportunidade de você escolher pelo menos 4, 5 pessoas, amigas ou que você não conhece, não importa. Saia do seu lugar e dê pelo menos uns 5 abraços agora, dizendo no ouvido da pessoa: se você louvar, a macarronada vem. Se você confiar... Eu não sei se vocês cantam aqui. Lá na minha igreja a gente canta muito uma canção que fala sobre isso. Então louve. Vocês cantam aqui? Simplesmente louve. Cantam ela aqui? Tá chorando, louve. Precisando, não importa. Teu louvor vai no céu. Deixe também você o seu testemunho de confiança em Deus. Nos comentários, curta o vídeo, se possível se inscreva em nosso canal para receber todos os dias trechos de pregações e testemunhos. E não se esqueça de ver a pregação completa do pastor. Deixamos o link da pregação completa do canal dele na descrição. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.